Sejam todos muito bem-vindos à Casa 09A. Meu nome é Rafael e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre projeto de arquitetura, né? Eu não sei vocês, mas eu e a Fabiola, quando a gente pensou, né, em fazer um projeto de arquitetura, e até antes mesmo de a gente fazer o contato com a arquiteta que desenvolveu o nosso projeto, a gente imaginava ali que um projeto de arquitetura ele era composto basicamente por aquela planta humanizada, né, onde a gente tem ali a distribuição dos ambientes e mais ou menos como é que vai ficar a disposição dos móveis, né? Então a gente imaginou que o arquiteto nos ajudaria ali somente em fazer essa planta e a partir dali a gente já poderia iniciar a nossa obra, né? A construção. Só que muito pelo contrário, né? Quando a gente fez esse primeiro contato e fez essas conversas não só com a nossa arquiteta, mas com vários outros profissionais que a gente consultou antes de fechar o nosso projeto, a gente verificou aí que um projeto de arquitetura ele vai muito além do que aquela simples planta, né, onde a gente tem ali a visão de como é que vai ficar os cômodos da nossa casa. Então, né, para deixar claro para todos aqueles que também têm dúvida, né, de como é que seria um projeto de arquitetura, que tipo de documentação que é entregue, a gente decidiu fazer esse vídeo aí para compartilhar com vocês como é que foi, né, o nosso projeto, o que que a gente contratou junto à empresa de arquitetura, quais foram os documentos que eles nos entregaram e, claro, os documentos que ainda serão entregues, porque a nossa obra lá ainda ela não está concluída, né? Então ela está em fase de execução e em determinadas fases a gente tem a entrega de alguns documentos que não fazem sentido você já fazer antes de iniciar a sua obra, né? Então a gente vai bater um papo aí sobre esses documentos, eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi o nosso contrato, né? Quais foram os documentos que foram entregues para que deixei bem claro para todos aqueles que pretendem de repente fazer um projeto de arquitetura no futuro, tenham noção, né, de tudo que pode ser entregue baseado naquilo que foi entregue para a gente, tá legal? Então, se você ficou curioso aí para saber como é que funciona um projeto de arquitetura e o que você vai receber de documentação em relação a isso, acompanhe aí que a gente vai bater um papo bem legal sobre isso, tá legal? Bom, pessoal, então para a gente começar, né, vou mostrar aqui para vocês que todos os projetos que foram feitos pelo escritório de arquitetura e que a gente já recebeu, eles foram entregues aqui numa versão impressa, né? Então vocês podem ver aqui que cada um dos arquivos que a gente vai ver aqui de forma digital, eles também foram entregues aqui numa versão impressa, tá legal? Então a gente recebeu isso aqui do escritório, a gente tem mais uma cópia de cada um desses projetos lá na obra, né, para que o pessoal possa consultar sempre que necessário. E aqui ainda, né, ou seja, vocês já podem ver que é muita coisa, mas ainda está faltando alguns projetos que precisam ser feitos aí um pouquinho mais para frente, né? Então a gente tem projeto ainda de paginação de piso, detalhamento de bancadas, que eles vão ser executados aí um pouquinho mais à frente e aí a gente deve recebê-los depois. Isso porque, né, vai depender aí das escolhas que a gente fizer, como por exemplo, que tipo de bancada que a gente vai usar, se vai ser uma bancada esculpida, né, se a gente vai usar uma cuba de sobrepor, ou se a gente vai usar qual tipo de revestimento que a gente vai usar, né, qual o tamanho. Então não adianta a gente querer fazer um projeto de paginação se você ainda não tem definido qual seria ali o tamanho dos pisos que você vai utilizar. Então, né, a gente vai receber isso no devido momento. Então a gente vai começar aqui agora, vou mostrar para vocês, primeiro o nosso contrato, né, o contrato que a gente fechou com o escritório de arquitetura, aonde vai ali mais ou menos direcionar, né, qual que é o tipo de projeto que a gente está executando e o que, que a gente vai receber de documentação do escritório de arquitetura. Tá legal, pessoal? Então, aqui no projeto, inicialmente, né, ele coloca qual é a finalidade desse contrato, que é a prestação de serviços do projeto de arquitetura e instalações, detalhamentos e fachadas para obra residencial. E ali, né, com base nas conversas que a gente teve com o arquiteto, ela já coloca ali mais ou menos como é que vai ser. Vai ser uma casa térrea, sala com dois ambientes e pé direito duplo, estar e jantar no caso, né? Cozinha, área de serviço, 4 suítes, sendo a de casal com closet, garagem, varanda gourmet com banheiro, depósito, deck e piscina. Então aqui já fica bem ali especificado qual que é o tipo, né, de trabalho que vai ser executado pelo escritório de arquitetura. Então, dentro do projeto de instalações, né, o que, que a gente vai receber? Isso considerando aqui o nosso
no nosso contrato, né? Então, lembrando que sempre tem uma variação aí entre os profissionais, é sempre bacana você ir verificar com o seu profissional o que ele entrega, mas aqui já dá mais ou menos ali, né, um direcionamento do que você pode questionar se é entregue ou não. Então temos aqui o projeto de instalação elétrica, né, que é a alocação de tomadas, interruptores, TV, quadro geral, de acordo com o layout aprovado pelo contratante. Então, só lembrando aqui, pessoal, nesse projeto de instalação elétrica, ela vai determinar apenas os pontos, ok? Onde é que vai ter ponto de tomada, onde é que vai ter ponto de interruptor. O projeto elétrico da casa que está voltado ali à questão da carga, né? Qual é o tipo de fio que você vai usar, qual é, né, o tipo de quadro que vai ser usado na sua casa. Isso aí é um projeto complementar, né? Que vai ser calculado pelo engenheiro civil, com base no projeto da arquiteta. Então, assim, eu não vou colocar nesse vídeo os projetos do engenheiro, porque senão o vídeo ele vai ficar com um tamanho muito extenso, mas eu vou gravar mais para frente aí um vídeo complementar a esse que a gente está vendo agora, onde eu vou apresentar também os projetos do engenheiro com base, né, que ele faz com base nos projetos de arquitetura. Então, assim, existem projetos complementares que são feitos por esse engenheiro, e que eu vou mostrar depois, como por exemplo, né, só um exemplo é a questão da carga elétrica da casa, a de estrutura, né, então tem ali uma série de projetos complementares. Aqui temos então também o projeto de instalação de telefone e lógica, né, então os pontos que vão ficar ali com acesso à internet ou, né, o acesso de telefone, o projeto de instalação hidrossanitária, né? Então locação de pontos de acordo com o layout aprovado, onde é que vão ficar os vasos sanitários, onde é que vão ficar os chuveiros, as pias, né? Os tanques. A representação gráfica em 3D de fachadas externas da casa, com abrangência da área de lazer, acesso frontal. Então ela vai fazer ali, né, um 3D, vai nos entregar um 3D e um vídeo, inclusive a gente recebeu também, da fachada, da nossa área de lazer onde tem a piscina, o nosso pergolado. A gente ainda não fez, mas mais para frente ela vai fazer também o projeto do muro, né, o muro da frente da casa, apesar de a gente não executar nesse momento. Então não sei se vocês tiveram a oportunidade aí de acompanhar, mas eu vou deixar aqui em cima um card com a playlist completa aí do nosso diário de obra, né? Então a gente está com a nossa casa em execução, então assim a gente vai executar só uma parte dela. Quem tiver interesse em dar uma olhadinha pode dar uma conferida aqui em cima. E aqui a gente também recebeu, né, na parte de detalhamentos de obra, né, então projetos de detalhamento do piso, né, que é aquele que eu falei que vai ficar um pouquinho mais para frente. Apesar de a gente já ter escolhido o piso, ainda tem alguns outros pontos que a gente precisa decidir antes de fazer esse projeto. Projeto de detalhes de cozinha, né, com especificação de bancada, cuba, revestimento e outros materiais de acabamento. Projetos de detalhamentos da varanda gourmet, com especificação de bancada, cuba, churrasqueira, revestimento, entre outros. Então aqui ela vai baseando mais ou menos nos ambientes que a gente colocou lá no início, né? Então, projeto de detalhamento de banheiro, com especificação de bancada, cuba, revestimento, louça, acessório, metais, entre outros. Projeto de detalhamento de lavanderia, detalhamento de piscina, com especificações de materiais de acabamento. Projeto luminotécnico, né, acompanhamento aqui no caso. Então assim, ela vai propor algumas empresas parceiras dela lá para fazer o nosso projeto luminotécnico, e ela vai acompanhar, né, esse projeto para definir se realmente o que foi proposto por essas empresas está de acordo com o tipo de casa, né, com o uso que vai ser feito ali na casa, para identificar, né, se está de acordo ou não, ok, pessoal? Então aqui tem também o projeto de detalhamento de forro de gesso, né, com especificação de rasgos, tabicas e cortineiros. Então ela vai ali nos ajudar também em toda essa questão do detalhamento do gesso. Projeto de detalhamento de calçadas externas, acesso à casa e escadas com especificações de materiais de acabamento, rodapés, soleiras e arremates. Projeto de detalhamento do muro frontal, que foi aquele que eu comentei com vocês que ela faria, né? E especificação de esquadria para toda a casa. Então tudo isso aqui vai vir dentro do projeto que a gente contratou. Aí ela fala aqui sobre o prazo de entrega, né, que vai ser ali estabelecido em comum acordo entre as partes. As assessorias e visitas técnicas, então assim, a gente tem ali algumas visitas que elas foram contratadas antecipadamente, aqui no nosso caso foram 10, que a gente vai poder utilizar de acordo com a nossa necessidade, né? Tanto para a gente visitar a obra em si,
quanto para a gente ir nas lojas para ajudar a gente a escolher os acabamentos que a gente vai utilizar na casa, né? Então, desde piso, metais, louças, tudo que a gente precisar ali de um apoio para fazer a nossa escolha, a gente pode combinar com ela, agendar essas datas e ela fará esse acompanhamento ali junto com a gente, entendeu? Então, assim, passou dessas 10 visitas, né? A gente tem ali a possibilidade de contratar algumas visitas avulsas, mas a gente já tem incluso dentro desse nosso pacote essas 10 visitas. Aqui o valor está de 7 mil, tá, pessoal? Mas é porque eu não ajustei, o nosso projeto ele custou 8 mil, porque esse projeto, esse contrato que eu peguei aqui foi da primeira conversa que a gente teve, então a gente não fechou na primeira conversa, a gente acabou fechando um pouco depois, né? Então já teve ali um reajuste. E aqui tem uma lista de serviços não incluídos dentro do nosso projeto, né? Que é despesa com plotagem, serviço de aprovação de projeto juntamente à administração vigente, taxa de aprovação de projeto, qualquer alteração de projeto posterior à aprovação do mesmo, né? Projetos de CFC, alarme, automação e som. Na realidade, ela até nos entregou ali um projeto básico de câmeras, né, que a gente comentou que teria interesse em colocar na casa, ela acabou até entregando ali pra gente, mesmo descrito aqui que não entregaria, né? Então, projetos de cálculo estrutural e fundação, isso aqui são projetos que o engenheiro aqui vai fazer, que eu vou gravar no próximo vídeo, né? A gente também fez lá para nossa obra. Visitas à obra além das estipuladas, garantia por qualquer serviço executado por terceiro, laudo técnico do solo, que a gente também fez, quem não teve a oportunidade de acompanhar, eu vou deixar o card aqui em cima, a gente teve um belo susto lá com a execução da sondagem no nosso terreno, e administração de pessoal e serviço de obra, né, que isso aqui já foi uma contratação que a gente fez de uma empresa para executar a nossa obra, então essa questão de administração de pessoal e serviço foi fechado com essa empresa que a gente contratou. E aqui algumas disposições gerais, né, a validade da proposta, né, e aqui somente a data e a assinatura das partes envolvidas, tá legal? Então vamos lá, vamos começar a dar uma olhadinha aqui no que foi entregue pra gente, né? Então aqui tá aquela planta humanizada que eu comentei, né, onde é que a gente tem como é que vai ser a casa, né, quais são os cômodos, como é que é mais ou menos ali pensada a distribuição dos móveis dentro da casa. Então a gente tem todo o detalhamento aqui de como é que vai ser executado. Então temos as medidas aqui do terreno, né, tanto de largura quanto profundidade. E aqui nós temos todas as medidas, né, dos elementos que vão compor ali o nosso projeto, né? Então tem todas as distâncias aqui necessárias para servir ali de orientação para quem for executar, né? Então tem aqui o detalhamento, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver essa área pontilhada, né? O detalhamento aqui em cima dessa planta do nosso pé direito duplo. Então tem aqui até o nosso pergolado lá em cima na fachada que fica aqui representado, né? E tudo aqui identificado. Então aqui projeção da cobertura com platibanda da garagem, projeção da cobertura mais baixa da garagem. Então tem toda uma orientação aqui para que não reste dúvidas na hora da execução, né? Então temos aqui a disposição dos móveis, o tamanho de cada ambiente, né? A área de cada um desses ambientes. E aqui vai servir como um balizador aí para iniciar lá a marcação, né, dos pontos da casa no lote, ok, pessoal? Então aqui até eu apresentei não nesse formato, mas dentro da ferramenta. Até eu não sei se vocês tiveram a oportunidade ou não de acompanhar, mas eu vou deixar aqui em cima também uma playlist de um programa que a gente descobriu quando a gente adquiriu o nosso terreno, onde a gente desenvolveu o projeto que a gente chegou para a arquiteta, né? Então assim, a gente já começou a desenvolver ali os ambientes nessa ferramenta, e a gente chegou assim com essa ideia bem definida ali para nossa arquiteta. E eu já apresentei inclusive esse layout que eu estou mostrando nessa primeira planta aqui para vocês nessa ferramenta. Então eu vou deixar aqui em cima aí o card com esse vídeo para vocês darem uma olhadinha caso tenham interesse, ok? Então aqui tem os nossos quartos, né? A sala aqui de estar e jantar, a nossa lavanderia. Aqui a nossa cozinha com a área gourmet, nossa suíte master, e aqui ao fundo a nossa área de piscina, pergolado, né, e aquele quartinho de bagunça que a gente tem lá ao fundo. Então vocês podem ver aqui que
A cada segmento a gente tem as medidas, né, referente àquelas distâncias ali entre um ponto e outro. Então ele é bem detalhado mesmo. Tem aqui, né, a área, as medidas de cada um dos cômodos. Então esse aqui é o primeiro projeto que é entregue, né, no caso aqui definido como o layout executivo, né, que é como é tratado aí pelo escritório de arquitetura. Aqui nós temos basicamente né, o mesmo layout, só que sem, né, aqui a questão dos móveis. Então já é um projeto aqui que ele tem algumas informações adicionais e já retira ali aquela poluição visual dos elementos que estavam aqui dentro, né? Então aqui já fica mais claro, né? Essa área aqui, por exemplo, onde a gente vai ter o pé direito duplo, o nosso pergolado lá em cima, e da mesma maneira que tem todo o detalhamento, tanto das distâncias, né, quanto do que é cada um dos elementos. Então aqui, pessoal, é basicamente o mesmo, né, o mesmo layout ali, só que sem os móveis e com alguns pontos adicionais, né? Então aqui já tem o detalhamento de onde é que vai ficar a nossa churrasqueira, por exemplo, o fogão, né, a pia da cozinha, os tanques, né? Então aqui já tem um pouquinho mais de informações. E aqui embaixo, nesse quadro que tem aqui, ele já vai detalhar aqui todas as esquadrias da nossa casa. Então aqui a gente tem a lista com todas as portas, todas as janelas que vão ser utilizadas, né? Então tem aqui um código, por exemplo, JA01, que é uma janela alta basculante. E se a gente olhar aqui dentro do projeto, ó, a gente vai ver cada um, né, dos elementos ali de janelas e portas identificados. Então por aqui a gente já sabe do que se trata. Então, por exemplo, aquela JA01 são as janelas de banheiro, né? Então a gente pode observar aqui, e ele tem aqui a medida, né, as dimensões e a descrição da localização desses elementos. Né? Então temos aqui banho master, banho 1, banho suíte 2. Então ele tem aqui uma dimensão de 60 por 60, né? Vai ficar aqui a 1,5 m de altura, e a quantidade dessas janelas dentro do nosso projeto são 4. Então ele tem aqui o detalhamento de cada uma delas. Então temos aqui a JA02, que é uma janela basculante alta, banho master de 1,5 por 60, né? Também é 1,5 do chão, e a quantidade 1, que é essa janela JA02 que está aqui. Aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui PCV02, que é porta de correr de vidro 02. Então se a gente vir aqui embaixo, né, e procurar por esse elemento, a gente vai encontrar aqui essa porta e o detalhamento dela. Então está aqui porta de correr de vidro da Suite Master, e ela vai ter aqui, né, as medidas de 2 metros por 3 e a quantidade 1. Então aqui, se a gente for observar dentro desse projeto aqui, desse layout, a gente vai ver toda a especificação de todas as janelas e portas. Ok, pessoal? E essas portas e janelas vão estar aqui nesse quadrinho descrito exatamente como vão ser. Se vai ser de alumínio, se vai ser de madeira, se vai ser de correr, se vai ser de giro. Então tem todo esse detalhamento dentro desse quadro aqui. Então fica até mais fácil, né, na hora de você fazer o orçamento e a aquisição desses produtos para a sua obra. Então fica bem tranquilo aí de você orçar. Então, né, a gente já fez alguns orçamentos, a gente basicamente pega esse quadro, envia para a empresa e fala, ó, são esses elementos que eu preciso para atender a minha obra. Por gentileza, me passa aí um orçamento de quanto é que fica. Então fica bem fácil e bem tranquilo de se fazer o orçamento. Aqui a gente já tem uma outra planta referente às coberturas, né? Então aqui tem o detalhamento falando, por exemplo, que a gente vai ter uma clarabóia, né? A posição onde é que vai ficar nossas caixas d'água, a forma como vai ser feita essa cobertura. No nosso caso aqui a gente optou por laje impermeabilizada, então conforme vocês estão acompanhando lá na nossa obra e a gente já mostrou para vocês, a gente vai usar laje impermeabilizada, ok, pessoal? Então não vamos usar telhado. Aqui é a clarabóia da nossa cozinha. Aqui não tem, obviamente, aquela outra abertura que a gente deixou. Quem não viu aí, dá uma conferida lá nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal do nosso diário de obra. O nosso pergolado, né? Aqui é a piscina. Mas basicamente esse layout aqui agora é para a gente ver a parte de cobertura. E aqui ele mostra a laje do nosso pé direito duplo. Ok, pessoal? Inclusive aqui, ó, ele mostra os pontos onde é que vão ser
previstos ali as quedas d'água, né? Então também já vem tudo isso detalhado aqui dentro desse projeto. E aqui a gente tem aí algumas imagens dos cortes laterais que eles identificam, né? Então aqui a gente vai poder ver as alturas, no caso do nosso pé direito, né? Como a gente havia comentado lá para vocês. A gente inicialmente pensou em trabalhar ali com um pé direito de 3 metros, né? Então a gente tem lá 3,15 metros no total. Temos a laje e mais uma platibanda aqui de 40 centímetros aqui, né? Então aqui ele já mostra também, ó, inclusive vocês podem perceber uma área de rebaixo, né? Então todas as áreas molhadas da nossa casa ela vai ter um recuo ali um pouquinho mais baixo. E tem aqui também a forma de abertura, né, das janelas e portas aqui para ficar um detalhamento bem tranquilo e deixar ainda enriquecer ainda mais a documentação de apoio que vai estar lá junto ao pessoal que estiver executando a obra. Okay? Então aqui tem os cortes laterais de vários ângulos, né, para mostrar como é que vai ficar ali a questão da casa. Então aqui a nossa laje do pé direito duplo em balanço, ó, então tem todas as distâncias aqui exatamente como elas devem ser executadas, para não ter nenhum erro de execução lá na hora que estiver fazendo o projeto, a execução da nossa obra, né? Então aqui tem a nossa fachada, da forma como a gente acordou lá com ela, né? Até uma disposição da iluminação. Então aqui já dá uma ideia aí de como é que vai ficar a fachada depois de pronta. Então assim, além, né, dessa imagem aqui, a gente recebe lá os 3Ds dessa nossa fachada. E aqui, né, a gente já tem, inclusive, se vocês observarem aqui na imagem da nossa fachada, que tem aqui já a identificação de alguns pontos, né? Então, tem D, o B aqui embaixo, o C aqui atrás, então ele já especifica, inclusive, o tipo, né, de material que vai ser aplicado ali nas paredes. Então, aqui na parte A, que é essa parte aqui que sobe pela nossa fachada, vai ser aqui, né, a sugestão, obviamente a gente pode mudar isso, mas a sugestão deles, com base nas primeiras conversas que a gente teve, né, e as definições que a gente fez, seria de um granulado Slim Linertex na cor branco, né? Então temos aqui no F uma pele de vidro refletente fumê, na parte D porcelanato calacata, na parte B temos aqui um granulado Slim Linertex na cor preto e assim por diante, né? Então já tem aqui uma orientação do tipo de material que vai ser aplicado ali nas paredes da nossa fachada, ok, pessoal? Aqui mais um corte da fachada posterior, né, da parte de trás da casa. Então a gente olhando aqui ao fundo, né, vai ser aquela janela lá do nosso quartinho de bagunça. Aqui embaixo é aquela área, né, que a gente previu para fazer a casinha de gás, que vocês já devem ter observado aí nos outros vídeos da nossa obra. Aqui a janelinha lá do banheiro da nossa área gourmet e aqui a porta da nossa suíte, né? Então pode ver aqui que ele tem bem detalhado as estruturas, né? O pergolado, a portinhola lá em cima da caixa d'água. Aqui tem um corte lateral também demonstrando mais algumas medidas necessárias para execução, né? Então vocês podem ver aí que tem aí o detalhamento de todas as faces da casa. Então fachada frontal, fachada posterior, a fachada lateral esquerda e a fachada lateral direita. Então aqui já dá para ver toda a parte de volumetria da casa, né, para ficar ali bem claro. Então, quando você está executando uma obra, é muito importante, né, quanto mais imagens você tiver, mais fácil ali fica do pessoal da equipe de serviço executar da forma correta, né? Então, isso aqui é um material que só vai acrescentar ali no momento que você estiver executando. E aqui por fim, né, nesse documento aqui nós temos o detalhamento ali da piscina, né? Então tem toda a parte aqui de detalhamento do deck, como é que ele vai ser, como é que vai ser o espaçamento de cada um deles, né? Então tem aqui o tamanho da borda, o tamanho da parte funda da piscina, o tamanho aqui do nosso spa, no caso a hidro, né? A escada, então tem todo o detalhamento aqui de como é que vai ser essa estrutura. A profundidade, né, que a gente decidiu trabalhar ali com a piscina, a gente até tinha colocado aqui a profundidade de 1,5 m, mas possivelmente a gente vai executar ali essa piscina com um pouquinho menos. Eu acredito que 1,5 m vai ficar muito fundo, né?
Acho que não tem necessidade para tudo isso. E aqui tem o corte lateral que mostra, né, o corte frontal na realidade, que a gente consegue ver aqui o nosso spa e ali a escadinha que vai dar acesso para dentro da piscina. Então tem aqui também o detalhamento, né, mostrando, por exemplo, ó, que cada degrau ele vai ter 30 centímetros de altura por 30 de comprimento. Vão ser ali basicamente 5 degraus, né, o sexto aqui com o nível do piso. E tem todas as medidas aqui detalhadas. Ok, pessoal? Então isso aqui é a primeira parte dos documentos que são entregues. Então vocês podem ver aí que realmente é uma documentação bem completa, né? E agora vamos aqui para a segunda parte, que é a de instalações. Então aqui dentro, né, da parte de instalações, eu vou até voltar nessa primeira aqui, porque a gente tem duas partes aqui de instalações elétricas, né? Então vou mostrar logo aqui a primeira, para a gente começar a entender. Então aqui a gente tem novamente ali a planta da casa inteira, e aqui demonstrando todos os pontos de tomada, pontos de interruptor, né, pontos ali de tomada para ar-condicionado, que tem uma tensão diferenciada. Então tudo que é previsto dentro da conversa que a gente teve, né, a gente teve uma reunião específica só para discutir pontos de tomada e interruptores. Onde é que vai ficar o interruptor, onde é que eu vou querer tomada, que tipo de equipamento a gente vai ligar, né, nesses pontos. E com base nisso é feito esse projeto. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho vários elementos, né, identificando esses pontos. Então cada um deles com uma especificação. Tá vendo aqui? Então aqui temos um triângulozinho aqui, parte branco, parte preto. Aqui nós temos um triângulozinho vermelho com um círculo em volta. Aqui nós temos um círculozinho sem nenhum preenchimento. Aqui temos um Szinho com um triângulo vermelho, meio branco, meio vermelho. Então cada elemento desse aqui, ele tem uma especificação. E para que você possa entender o que é cada um deles, né? Então temos aqui, por exemplo, um elemento que identifica uma torre de tomada. Então, para a gente entender o que é cada um desses elementos aqui, a gente tem essa primeira página aqui, onde eu tenho todas as referências, né, do que é cada um daqueles elementos lá naquele plano lá. Então temos aqui, né, um ponto de tomada baixa embutido na parede, em caixa 4x2, ou seja, eu vou ter dois pontos de tomada aqui, a 30 centímetros do piso. Né? Essa outra tomada aqui, ela já fica a 1,10 m, então vocês podem ver que cada desenho daquele identifica um tipo de tomada. Então se a tomada ela vai ser uma tomada baixa, se ela vai ser uma tomada mais alta, né? Então tem aqui ponto de alta força chuveiro, então o chuveiro já vai ter especificação de uma tomada específica para ele, ó, a 2,20 m do piso. Então, né, aqui a gente tem todo aquele detalhamento, ó, ponto de tomada de totem utilizado em bancada, ponto de alta força para motor de persiana. Então se a gente for olhar aqui onde a gente vai ter cortinas, ó, né, onde a gente previu aqui cortinas, a gente vai ter o ponto aqui de elétrica para fazer a automatização dessas cortinas, né, para poder movimentar elas ali, seja por um comando de voz ou até mesmo por controle, né? Então aqui nessas duas plantas a gente vai ter todo esse detalhamento, ok, pessoal? Então temos aqui, ó, aqueles S que a gente tem lá, né? Então ponto de interruptor com uma seção embutido na parede, a 1,10 m do piso. Ponto de interruptor com tomada com uma seção embutido na parede, a 80 centímetros do piso. Então aqui vocês podem ver que tem toda a orientação né, de como deve ser seguido lá no momento da obra. Caixa de alvenaria medida em 30 por 30 com tampa de ferro, dreno no fundo da mesma, quadro de distribuição, né, quadro de medidor de energia. Então aqui tem todo esse detalhamento. E aqui tem um detalhamento adicional, né, dos tipos de tomada, como elas serão, como elas devem ser embutidas ali na parede, né, como elas devem ficar. As tomadas aqui com 2 pontos, né, com 4 pontos, da mesma forma como elas devem ficar embutidas. E aqui uma especificação ainda maior, né, com o tipo de uso de cada uma das tomadas. Ok, pessoal? Então isso aqui tudo vai auxiliar ali a execução do projeto elétrico, né, e do eletricista montar toda essa estrutura elétrica lá dentro da casa. Ok? Então temos aqui então a planta elétrica de tomadas, e aqui a gente vai ter a parte de lógica,
né? Então aqui vão ser todos os pontos onde a gente vai ter algum ponto de lógica, seja televisão, seja um computador, né? Então isso aqui ele vai estar todo detalhado dentro desse layout aqui desse projeto. Então vocês podem verificar que todos os nossos pontos de lógica eles vão lá para nossa lavanderia, né? Então todos os quartos aqui onde a gente vai ter televisão, né, onde vai ter os computadores aqui em bancada, todos os pontos eles apontam lá para nossa lavanderia, né? Por quê? Para aquela ideia que eu até comentei em um dos vídeos aqui do nosso diário de obra, que quando a gente precisar trazer um profissional para fazer algum tipo de manutenção dentro da nossa casa, ele não precisa entrar na casa para fazer essa manutenção. Ele pode vir por esse corredor lateral, tem acesso somente, né, à nossa lavanderia e faz ali toda a manutenção necessária dentro dos quadros de lógica da casa. Okay? Então aqui ele mostra, né, todos os pontos aqui, realmente todos eles que possuem algum elemento ali, seja de telefone, internet ou televisão, ok, pessoal? Então isso aqui é a planta lógica aqui da casa. E aqui, né, tem o detalhamento então de como é que deve ser instalado, inclusive tubulações ali para fazer a conexão da televisão com móvel inferior ou até mesmo com tomadas, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter em cada ponto de televisão ali um cano, né, onde a gente vai poder distribuir toda a fiação da televisão por dentro desse cano e acessar ali um móvel mais baixo sem ficar aquele monte de fiação ali exposta, né? E aqui a gente tem os pontos, né, as legendas aqui de cada um desses elementos que a gente também tem, assim como as tomadas detalhadamente aqui. Então tem ponto de interfone, ponto de HDMI, caixa de passagem metálica, né, medindo 10 por 10 a 30 centímetros do piso. Então tem todo o detalhamento aqui do que é cada um desses pontos, ok, pessoal? Então esse aqui é a de lógica. Temos aqui aquele projeto adicional, né, que não estava contratado dentro do nosso projeto, mas em conversa lá com o pessoal, eles acabaram liberando para a gente, que é a questão das câmeras, né? Das câmeras de segurança. Então fala aqui quais são os tipos de equipamentos que foram previstos lá para nossa casa, né? Especificando cada um deles. Não, acho que não convém a gente passar ponto a ponto aqui, porque é muita coisa mesmo, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então aqui eles mostram como é que deve ser a instalação dessas câmeras, né? Aqui eles botam até algumas opções, não precisa ser somente uma, mas eles botam algumas opções aqui, caso a gente vá utilizar, e que forma vai ser feita essa ligação, ok? Então aqui câmera fixa de IP em parede, né? Câmera de IP móvel, então ainda dá opções de você utilizar equipamentos diferentes e todos eles estão aqui especificados dentro do projeto, né? Então podem ver aí que tem várias orientações aqui de como é que deve ser executado esse projeto. E aqui, né, então a gente tem, em todos os projetos, como vocês podem perceber, a gente tem a planta geral do imóvel, né, os pontos onde é que esses equipamentos vão ficar, e em cima, basicamente, aqueles quadros de detalhamento dos equipamentos e de forma como eles serão ligados. Então aqui tem os pontos das câmeras, né, onde foi previsto câmera dentro da nossa casa, onde a gente passou para ela que a gente tinha interesse em colocar. Ok, pessoal? Então aqui nós temos o detalhamento da caixa d'água, né? Então tem todos os detalhes aqui de como é que elas serão ligadas, como deve ser feita a instalação dessas caixas d'água, né? Quais são as dimensões, os procedimentos de instalação. Então isso aqui é a hora que o bombeiro ou hidráulico for lá na sua casa para montar, né, essa parte aí, ele já tem aqui uma orientação de como é que essas ligações devem ser feitas, ok? Aí temos aqui a planta de hidráulica da casa, né? Então onde é que vai ter torneira, né? Onde é que vai passar aí todos os pontos de água necessários para casa. Até, pessoal, esses aqui são projetos também, eu acho que o da caixa d'água, esse aqui de hidráulica, de esgoto e tudo mais, que o arquiteto até faz, mas tem um projeto complementar do engenheiro depois também, tá bom? Porque aqui, por exemplo, só fala dos pontos de água, mas não fala qual que vai ser a espessura dos canos que vão ser usados, né? E quais são os equipamentos necessários ali para fazer essa instalação.
por exemplo, né, ali não tem nenhum tipo de consideração em relação a, sei lá, qual a pressão da água na sua região. Já o engenheiro ele vai ter um olhar um pouquinho mais técnico em relação a isso, né, e vai prever caso seja necessário de repente em relação à pressão da água, vou ter que usar uma linha pressurizada, né, alguma coisa nesse sentido. E também ele vai detalhar, por exemplo, na parte de esgoto, qual a espessura dos canos, né, quantos canos vão ser precisos. Então o arquiteto ele basicamente mostra o caminho, né, e o engenheiro calcula dentro daquela predisposição inicial o que vai ser previsto lá para conseguir atender todo o fluxo ali, tanto de água e esgoto da casa. Ok, pessoal? Então aqui tem então detalhamento de todos os pontos de água, né, que devem ser previstos ali na casa e como é que devem correr esses canos aí por toda a extensão do terreno. Aqui da mesma forma, né? Então tem aqui a especificação de como é que deve ser feita a ligação de água. E aqui também a gente pediu na época para a gente fazer um reservatório, né? Então a gente tem interesse em fazer um reservatório de águas pluviais, então a gente quer aproveitar a água da chuva, né? Hoje eu acho que muitas casas já contam com esse sistema. E foi feito aqui um projeto de uma cisterna enterrada, né, lá no nosso terreno, e ela foi feita com estrutura de concreto. A gente ainda não sabe se vai executar em concreto lá, mas foi previsto no nosso projeto em concreto. Possivelmente a gente vai usar aí essas cisternas prontas já, né, que a gente compra aí no mercado, e elas já têm aí, digamos, anos e anos de aplicação, e a gente vê que elas já são realmente efetivas, né? A questão de você executar em concreto, não que não seja uma estrutura adequada, mas se ela for mal executada, ela pode apresentar alguns problemas. Então, possivelmente, né, a gente deve usar aí essas cisternas prontas também, porque até eu acho que ela fica mais barata com o preço do material que está aí. Para a gente fazer uma cisterna aí de concreto vai ficar bem mais caro do que comprar uma pronta. Mas de qualquer forma aqui a gente tem esse detalhamento, né? E aí ele mostra como é que deve ser feito essa questão da instalação das águas pluviais, né? Tanto para captar aí a água da nossa laje e distribuir para a rua, né? Mandar essa água embora, quanto para direcionar ali para dentro desse nosso reservatório de água. Então temos também esse detalhamento aí. Ok, pessoal? Então aqui temos os pontos de calhas, né, que descem ali da cobertura, né, para a área de distribuição para a rua, né. Então quem já acompanhou aí pôde ver que a gente já deixou alguns pontos previstos com base aqui no projeto, né. E temos aqui também o detalhamento dos aparelhos, que aqui está detalhado como aparelhos genéricos, né? No caso é a altura de pias, de como é que elas devem ser instaladas ali, como é que é a questão, né, do encanamento por dentro das paredes. Então tem todo esse detalhamento, né? As caixas de inspeção aqui para a parte de hidráulica da casa e esgoto, né? Então ele tem todo aqui o detalhamento do que é cada uma dessas estruturas, assim como a gente tinha lá para as portas, a gente tinha para as tomadas, né? Então a gente tem aqui também para a parte de esgoto, né, pessoal? Então isso aqui vocês podem ver que é um material muito rico e vai ajudar aí os diversos profissionais que vão estar executando serviço dentro da sua obra. E aqui a planta, né, da distribuição sanitária aqui da casa. Então vai ter todas as caixas de esgoto aí, né, as caixas que vão ser necessárias para fazer a manutenção na sua linha. Então, claro, considerando aí, quando eles fazem esses cálculos, considerando as normas brasileiras, né, para a gente não ter nenhum tipo de problema e poder atender, digamos, o que é solicitado, inclusive depois para a gente fazer aí a questão da averbação da casa, né? Então, para você poder legalizar a casa, ela tem que seguir as normas, né? Então, quanto mais você fizer dentro do que é solicitado, mais fácil fica ali a questão da sua aprovação. Até todo esse material que a gente está recebendo aqui, tanto do arquiteto quanto do engenheiro, que a gente vai ver no próximo vídeo, ele é registrado, né? Então ele recebe ali, depois de tudo definido, esse material ele é registrado, então você pode, no momento em que você for entrar ali com um pedido de legalização do seu imóvel, já usar todo esse material como base, né, para comprovar tudo que foi feito.
Então esse aqui com toda certeza vai facilitar demais essa questão da aprovação do seu projeto e da sua casa. Ok, pessoal? Então, como vocês viram aí, são projetos muito completos, né, bem detalhados e que vão facilitar demais a execução do seu serviço. E fica aí mais para frente, né, alguns outros que a gente ainda vai ter, detalhamento lá do nosso muro frontal, paginação do nosso piso, detalhamento de bancadas, então tudo isso a gente ainda vai receber um pouco mais à frente. Tá legal, pessoal? Então, como vocês podem ver, né, a gente realmente ficou aqui surpreso com o tanto de material que a gente recebeu, considerando ali que na nossa ideia inicial a gente esperava alguma coisa, né, parecida com isso aqui, que era apenas o layout da casa ali, as disposições dos móveis, mas a gente recebeu todo esse material aqui que eu apresentei para vocês. Dentro ainda, né, do que está ligado ali ao escritório de arquitetura, a gente também pode contratar, digamos assim, um projeto adicional, que é o projeto de arquitetura de interiores, né? A gente optou por, no primeiro momento, a gente não contratar, a gente não sabe ainda lá na frente se vai contratar ou não, mas a ideia por enquanto é não fazer. Mas dentro do projeto aí de arquitetura de interiores, né, pelo que a gente já conversou lá com o escritório, a gente ainda tem uma série de projetos adicionais, né, onde a gente vai ter ali toda a especificação dos móveis que seriam utilizados dentro da nossa casa, né. Então a arquiteta ajuda indo na loja e pegando exatamente o modelo, a marca, né, o tamanho exato que vai ser aquele equipamento, né, ou aquele móvel, e ela detalha dentro desse projeto. Então a questão de marcenaria da casa, então detalha toda a marcenaria, como é que vai ser feito, né, os móveis sob medida, como é que vai ser o desenho deles, eles te dão o 3D de todo esse material também, né? Então você tem ali as imagens internas da casa, já considerando todos aqueles itens que você escolheu, né? Então assim tem aí mais uma infinidade de documentos que você pode contratar junto ao escritório de arquitetura para tornar o material ainda mais rico e facilitar ainda mais a sua vida, né? Então aí você já vai para um nível adicional aí, onde você não vai ter nem dificuldade depois em comprar, né, aquilo que você precisa. Não que não vá ter dificuldade, porque financeiro também vai contar muito nesse quesito, mas por exemplo, se você for querer, né, ou se você tiver a disponibilidade, que no caso a gente não tem, de repente querer a casa prontinha, completa, só de entrar para dentro com tudo feito, né, você já tem ali todo o detalhamento para poder entregar para os profissionais que vão me atender. Certo, pessoal? Então é isso aí, eu acho que a gente cumpriu com o objetivo desse vídeo, e qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem aí algum detalhamento adicional em relação a tudo que foi apresentado aqui, fiquem aí tranquilos e podem deixar nos comentários aí o que vocês precisam, que eu vejo aí uma segunda versão desse vídeo, ok? Então, como eu comentei lá no início, eu pretendo fazer mais ou menos um vídeo parecido com esse aqui para mostrar para vocês ali a questão dos projetos do engenheiro, ok? Então a gente contratou esses outros projetos por fora, depois, né? Então esse aqui foi a documentação inicial, e esses documentos aqui foram todos os que balizaram o projeto do engenheiro, né? Esses projetos adicionais lá que a gente tem, com toda essa parte de detalhamento de esgoto, né? Dos equipamentos que vão ser usados na rede de esgoto, na rede de água, questão de fundação, cálculo estrutural da casa. Ok, pessoal? Então é isso aí, agradeço a todos que acompanharam até aqui, e a gente se vê aí num próximo vídeo.